Olá, mundo! Mais um episódio desse podcast que é para você. Nós que já acreditamos sermos intergalácticos, estamos aí espalhados pelo mundo através da informação. A informação, ela liberta, a informação, ela traz raízes sólidas que vão levar você a vencer toda e qualquer tempestades da vida. Então, nós fazemos este programa porque nós nos preocupamos em lhe informar. E nós não ficamos presos a Manaus, onde é o estúdio canal 92am.com, porque aqui é apenas o coração, aqui é o pulmão, é o oxigênio maior da humanidade. Por isso que o nosso programa é Olá Mundo, onde a gente trata de Amazônia, a gente trata de Brasil, do mundo, a gente trata de tudo, a gente trata até de você. Ligue para nós e nós teremos um prazer de conversar sobre as aventuras e desventuras do homem. Preste bem atenção, todos nós somos um ser que vive no universo procurando se encontrar. É claro que eu, particularmente, eu sei o caminho para você se encontrar. Mas aqui eu quero lhe ouvir e quero falar da sua experiência de mundo para que a gente possa junto caminhar, ter uma trajetória a qual todos possam entender que o mundo é pequeno, mas é de todos nós e deve ser bem cuidado, tá certo? Hoje eu tenho um convidado muito especial, como todos os programas eu tenho, e é o Júnior Bill. Cara, tu vai ouvir a história dele, é fantástica, é extraordinária, é além do ordinário. Mas ele é chamado hoje de pastor, de reverendo Bill, porque ele faz parte de uma instituição do Ministério Unidade Profética. Nós vamos saber também o que significa tudo isso, tá bom? Pastor Bill. Bill, posso me chamar de Bill? Pode me chamar de Bill, tranquilo. Então, pronto. Tudo bem? Tudo bem. Obrigado por estar aqui. Muito bom estar aqui e eu, de fato, tenho seguido, tenho assistido alguns dos programas. Obrigado. Né, e tenho visto a importância, né, de nós estarmos conectados com o mundo, considerando que, como formadores de opinião, nós precisamos estar conectados e estar antenados. Sim, né? O mundo hoje é uma aldeia. O mundo hoje... Você diz que quando você sonhava com Nepal, por exemplo, Polo Norte, Polo Sul, Chile, os extremos, né, dos continentes, você ficava pensando, meu Deus, como é difícil, isso é impossível, principalmente para o caboclo amazonense, quem nasceu aqui nessa região, até nós descobrirmos que aqui é nada mais, nada menos do que a matriz, para que todo mundo possa ver que nós somos como o Jardim do Éden. Verdade. Eu vim de uma cidade pequena no interior do Pará, e assim, de fato, quando eu cheguei a Manaus, eu tinha 13 anos, e eu vi um mundo, né, muito conectado com o nome do programa, eu vi um mundo muito diferente, né, saí de uma cidade com um pouco mais de 15 mil habitantes. Como é o nome da cidade? Eu nasci em Oriximiná, mas me criei em Óbidos. Em Óbidos. Isso, no Pará. E aí vir para Manaus, né, para uma capital com mais de 2 milhões de habitantes, eu, sinceramente, vi um outro mundo. E interessante que meu pai, né, nos trouxe para Manaus exatamente em busca de dar para nós uma qualidade de vida melhor, né, no que se diz respeito a estudos, enfim, a mim e as minhas irmãs. Nós viemos para cá nessa busca, né, de crescer, de estudar, de se formar, de ter uma vida diferente. É verdade, a gente que está localizado nesta capital acaba aprendendo e entendendo que
tudo isso que o pai interiorano faz, o homem da floresta, ele faz porque ele quer, não que você viva ou se integre por completo à selva de pedra, mas que você tenha somente os conhecimentos adequados, propícios para você até proteger seu habitat natural, de onde você veio, né? Está com os seus patrícios, né? E você chegou em Manaus, você foi estudar onde? Você conta um pouquinho da sua história. Sim. Até você chegar, então. Você teve uma banda, né, de música? Isso. Conta um pouquinho pra gente. Eu cheguei em Manaus em 93, eu tinha 13 anos, né? Tinha 13 anos de idade. Meu pai era músico, tinha uma banda, né? Então eu nasci no meio da música, né? Diz a minha mãe que quando eu nasci tiveram que correr e chamar meu pai no estúdio, né? Estava ensaiando para dizer, criança vai nascer aí. Mas assim, então eu cresci no meio. Então ele era um amante da música? Sim, sim, meu pai sim, era um seresteiro. Então assim, nós crescemos, né? A minha família vivia da música, vivemos muitos anos da música. E então eu aqui, quando cheguei em Manaus, como eu disse, descobri um outro mundo e também descobri um mundo, né, esse mundo destruidor que nós encontramos na bebida. Eu, com 13, 14, 15 anos de idade, eu já tinha experimentado coisas que tem pessoas com 40, né, que se diz respeito à bebida, à promiscuidade, né, pessoas com 30, com 40 não experimentaram. Então, aos 15 anos eu tive a oportunidade de me encontrar com o Senhor e tomei uma decisão que mudou completamente minha vida, completamente a minha história e a história da minha família. Eu fui o primeiro da minha casa a se render ao Senhor, e aí eu trazendo cada membro, e o último foi o meu pai, e aí o meu pai vendeu toda a aparelhagem que nós tínhamos de som. E você lembra o nome ao Senhor. Você lembra o nome da banda? A banda era MG3. Começou com MG7. Eu lembro da MG3. E a MG3 era a banda. Tocamos muito. Ele tinha uma produtora também, além de banda, né? Na verdade, assim, a gente, quando nós chegamos em Manaus, ouvimos falar que tinha uma produtora com o nome MG3. Mas eu lembro que teve um período que eu acabei assessorando, né? Acabei sendo promotor de alguns artistas locais e eu ia nessa produtora. Mas deixa eu lhe falar. Daí você, de repente, tem um encontro com o cristianismo. Sim. Né? E com o cristianismo cristão evangélico, né? Judaico-cristão, principalmente. E aí, a partir daí, você toma outro direcionamento na sua vida e na sua carreira. Sim. Na verdade, a gente, naquele momento, nós estávamos vivendo literalmente da música em Manaus, certo. Porque meu pai tinha fazenda, então trabalhavam no interior, na prefeitura, tanto ele quanto a minha mãe. Mas assim, a nossa vida era bem interiorana mesmo, né? Nós tínhamos fazenda, todos os dias pegávamos o barquinho para atravessar, para ir na fazenda, para buscar o leite, para vir para casa, para tomar o café, né? E depois ir para a escola. Então era bem isso aí a nossa vida. E também o meu pai tinha a banda, então aos finais de semana estava sempre... Quando nós viemos para Manaus, nós viemos para cá para buscar novos horizontes. Meu pai vendeu tudo. Certo. Então nós ficamos comprou uma casa aqui, nós ficamos durante 1, 2 anos trabalhando só da música. E como eu era novo, isso trazia uma adolescente, pré-adolescente, né? Isso trazia uma espécie de merchan. Uhum. E era o meu pai, sempre me apresentava o meu filho de 13 anos, então a gente fez muitos shows. E quais eram os instrumentos que você mais gostava de tocar nessa época? Então, eu tocava teclado, né? Na banda eu era o tecladista, mas aí fazia revezava com o rapaz do violão, em algumas músicas eu ia para o violão. Entendi. E cantava também. Entendi. Muito bem. Deixa eu lhe perguntar uma outra coisa. Como foi que você chegou, então, a se envolver
no mundo eclesiástico, não é? No ministério eclesiástico? Então, muito novo ainda, aos 15 anos, quando eu tive essa experiência de conversão, de mudança, ali mesmo eu já tive algumas palavras, né, de Deus direcionadas ao meu coração acerca desse chamado. E eu me lembro que com 3 meses que eu estava na igreja, eu já estava liderando, na época, um grupo familiar, né, que se chamava, na época era grupo de vida, né, na igreja em que eu fazia parte, e já estava liderando, apesar da pouca idade, mas sempre fui muito curioso, sempre busquei me aprofundar, conhecer sobre os assuntos que me atraíam a atenção. Então, com 15 anos, eu já estava liderando ali um grupo familiar. Tinha um casal que, inclusive, hoje, ele, porque ela já partiu para o Senhor, mas ele é pastor de uma igreja em Manaus, que foram meus discípulos na época, meus liderados na época. Então, assim, eu fui com 3 meses, já estava liderando esse grupo, com 5 meses estava tendo experiências profundas com Deus, acerca de batismo com o Espírito Santo, enfim, e fui me aprofundando. Com 9 meses da minha conversão, eu conquistei toda a minha família para Jesus e entendi a cada momento esse chamado de Deus, esse chamado pastoral. Essa experiência que você fala com o Espírito Santo é uma experiência real. Sim. Porque os historiadores, uma ala deles, é claro, dizem que isso é um processo só neotestamentário, principalmente naquele período pós-ascensão de Jesus aos céus, aonde ele deixa uma promessa de que esse Espírito viria. E esse Espírito é exatamente o quê? Porque, às vezes, as pessoas que nos assistem ou nos ouvem, elas não conseguem entender essa característica física, né, corpórea, desse Espírito Santo que você tanto fala. Pode colocar. O podcast ao vivo é assim, tem essas vantagens, né? Certo. Então, eu costumo sempre falar que, independente se eu acredito ou se eu não acredito, o reino espiritual ele existe. Certo. Né? E todas as coisas que acontecem no reino físico, elas têm o seu princípio no reino espiritual. Então, isso é regra, né? Independente se eu creio, se eu tenho a Bíblia como um manual de vida ou não, o reino espiritual não deixa de existir. Ele não é existente baseado nas minhas crenças, ele simplesmente existe. Né? Então, experiências, e eu entendo, né, muito para a linha teológica que eu sigo, que o reino espiritual está aí manifesto e todos os pertences desse reino estão acessíveis a quem quiser buscar, quem quiser ter essa experiência. Então, essa manifestação do Espírito Santo, ela é de fato real. Cada pessoa recebe, não digo recebe, mas expressa esse contato, né, de maneira diferenciada, exatamente porque o homem, quando destituído da glória de Deus por conta do pecado de Adão, ele perde essa essência, e aí agora, quando ele tem, a partir de Jesus Cristo, esse contato, certamente, né, não se sabe como expressar, é um ápice, eu posso dizer, de emoções, né, dessa manifestação do Espírito Santo. Aí tem pessoas que choram, que gritam, que pulam. Eu sempre gosto de ilustrar o seguinte: o cara está no estádio de futebol e, de repente, eu fui para um Fla-Flu final, aquela que o Ronaldo Gaúcho, lembra? Fez o gol com a barriga, ele entrou, né? Foi 4-3. Renato Gaúcho. Renato Gaúcho. Eu falei Ronaldo, né? Isso. Renato Gaúcho. Então, é ensurdecedora a torcida. E tal. Para a gente que não é muito acostumado, que o nosso futebol aqui não está nesse ápice, né? Então, mais ou menos assim. Eu olhei ao redor, tinha pessoas que colocavam a mão na cabeça e ficavam introspectivo, tem pessoa que pulava, explodia. Então, uma manifestação de alegria conforme
é a inteligência emocional de cada um. Sim, não é verdade? A inteligência emocional de cada um. Mas eu gostaria de falar uma coisa que eu considero importante, Bill, que é o seguinte: as pessoas têm o estigma de que o cara que é cristão, o cara que é evangélico, o cara que é pastor, né? Ele é um cara, um coitadinho, que ele se procurou ser Sim. pastor porque ele estava desempregado, estava quebrado, e ele sabe ler a Bíblia, e ele sabe fazer alguma interpretação de texto. Isso não tem nada a ver. Se você não estudar hermenêutica, não estudar homilética, você não procurar base, exegese da palavra de Deus, que é o santo livro sagrado, a Bíblia, meu irmão, esquece. E, além de tudo isso, tem que ser inundado, untado com o que ele falou, que é o Espírito Santo de Deus. Isso é importante você saber, não é verdade? Aí você, de repente, está lá e tudo, mas a gente tem visto hoje que nós temos melhorado o nível cultural da liderança em Manaus e no Brasil. Por exemplo, você tem algumas graduações e tal, tem uma agência de publicidade, você é alguém que não se torna peso, né? Você faz por vocação. Você é vocacionado para ajudar, para abençoar. Porque sabe o que o cara está dormindo? E na madrugada o cara está dormindo, mas o pastor, o líder, ele está orando, ele está recebendo uma ligação, está indo visitar, ele está indo... Eu fui buscar... você vai buscar o cara no terreiro, vai buscar o cara lá na calçada, vai buscar os caras nos lugares mais loucos do mundo, enquanto está muita gente preocupada com si mesmo. E aí existe uma politicagem, existe uma manifestação caluniosa de tentar manchar a imagem desses líderes. Sim. Assim, eu tenho uma experiência pessoal muito, muito forte com relação a isso, porque eu tinha um sonho, um menino certo. Do interior, mas que tinha um sonho. Meu tio era médico, né? É médico, e assim, meu pai, ele tinha ali como um modelo que ele queria para mim. Ele queria, tanto que os meus primos, os dois são médicos, e o meu pai disse assim: pronto, esse aqui é o protótipo do que eu quero para você. Certo. E eu abracei isso, porque entendia, né? Via a diferença, inclusive, né? de padrão de vida que eles tinham, considerando, né? essa profissão, essa escolha. E aí eu estava decidido, eu vim para Manaus com esse fim. E por ser muito... eu me considero alguém, não tenho problema de falar em relação a mim, eu me considero, porque eu conheço as minhas falhas e também conheço os meus valores, né? Certo. Mas assim, eu sou alguém que eu costumo taxar de curioso demais, o que a minha avó chamava de enxerido, né? Enxerido. Um menino enxerido. Então, assim, enxerido do jeito que eu sou, eu com certeza conseguiria ser um médico renomado nessa certo. Cidade. E, na verdade, servir ao Senhor e entender esse chamado para a minha vida foi uma decisão pessoal minha, em que eu abandonei aquilo que o meu pai tinha desenhado para mim, para viver exatamente aquilo que eu senti, como você falou, vocacionado por Deus para fazer. Então, não foi. Você vê que a palavra decisão vem de cisão. Cisão é algo que você tem que cortar, você tem que eliminar. É algo que abre uma lápide, abre uma ferida, você tem que, né? Você tem que cortar, tem que doer em algum lugar, né? Tem que fazer uma marca, né? Marca dos tempos, muito bem colocado. Por isso que eu gosto de conversar com pessoas intelectuais. E aí isso vem, impregna a sua alma, impregna você, para que você chegue a esse ponto de tomar uma decisão, de fazer uma cisão. Interessante que... E assim, Deus me fez experimentar. Eu costumo dizer o seguinte, que o pastor, na verdade, o pastor, ele tem uma multiforme profissão, né? Então, são muitas as profissões do pastor. Em dado momento, o pastor ele é psicólogo, né? Em dado momento, o pastor é médico, né? Porque ele precisa utilizar, né?
dos atributos, né, que dão nome ao Senhor, né? O Deus que nós servimos, ninguém conseguiu transliterar o seu nome, né? Ele é conhecido pelo que ele faz. Então, a Bíblia, que é, para mim, um manual de vida, né, me dá a condição de olhar para as verdades que ali estão e aplicá-las. Então, o pastor vai e ora por alguém, né, utilizando o nome do Senhor Jesus, que é poderoso, o sangue de Jesus, que é poderoso, e as pessoas são curadas. Então, assim, o pastor, ele é um pouco de médico, ele é um pouco de advogado, ele é um pouco de juiz conciliador, quando está diante de um casal que está passando por crises. Então, ele é um terapeuta, né? Às vezes ele é um pedreiro, ele vai ajudar a construir a casa do irmão. É um boy, vai para a fila do banco pagar a conta da igreja. Com certeza. Eu, particularmente, já tive situações que eu fiz o papel de advogado, até tirar pessoas de dentro da cadeia, eu já fui. Então, assim, são experiências das mais diversas. E eu confesso, assim, que eu tenho esse chamado como algo maravilhoso, sabe? Foi uma escolha acertadíssima. Você não se arrepende? Nem um pouco, nem um pouco. Foi uma escolha acertadíssima. Mas, assim, quem pensa, ser pastor é fácil. Não é fácil. Porque... Mas aí que está. Você não tem jeito. Nós estamos falando do padrão do médico e do padrão do pastor. Sim. Aí tem uns 2, 3 pastores da mídia que, graças a Deus, eles estão bem. Parabéns para eles. Mas aí a maioria não. 99,9% não. É aquele cara que está na privação. Sim. Que está na dificuldade, que não tem a mesma qualidade de vida, mesmo padrão de vida. Como é que é trazer a família para isso e a família ter que entender que ela faz parte de uma família sacerdotal que precisa estar sempre se sacrificando para o próximo? Certo. Eu acho assim que na verdade, alguns dogmas, esse tempo nós estamos quebrando. Por quê? Porque, na verdade, para se entender que um pastor era um homem sério, que era um homem espiritual, que era um homem que você olhava assim e dizia, não, esse cara precisa ser respeitado, ele tinha que ser pobre. Isso durante muitos anos a gente imaginou isso, porque a conexão estava completamente desconectada. Mas não foi os americanos que trouxeram isso para nós? Sim. Né? Nos mostravam o quê? Que não tinha possibilidade alguma de alguém ser próspero e ser santo, né? No sentido santo que eu falo, certo, no claro. Sentido de viver uma vida, né, de reservado ao decisões, ministério, sim. De decisões. E aí isso virou padrão. Se olhava e dizia, quando se olhava até sinônimos de palavras, nós mudamos do dicionário, por exemplo, o significado de humilde, alguém que é humilde. O que nós entendemos ou entendíamos por alguém que é humilde? É aquele que não tem nada, que é pobrezinho, que é coitadinho, como você falou ainda há pouco. Então, esse era o padrão, né? Em contrapartida, existem os extremos, e aí também né, eu discordo completamente, né, da questão do outro extremo em relação a isso. Para eu ser visto como um pastor que é um homem de Deus, eu preciso também ser... não me faltar nada, não ter... E as experiências de provisão e de providência da parte de Deus, eu costumo dizer isso, não é uma maneira de crítica, mas até mesmo um desabafo, né? Existem muitos pastores que eu chamo de teólogos de Facebook, né? Os teólogos de Facebook nunca tiveram a dificuldade que nós tivemos. Nunca souberam o que é chegar o dia do aluguel e você do aluguel da igreja, você tem que estar com o joelho dobrado ali, dizendo, Deus é hoje, de repente hoje. Deus mover, né, algo para... Então, assim, são experiências que nos marcam, que fazem com que a nossa fé seja aguçada. Então, assim, todas as experiências, e eu tenho aprendido, Marcelo, algo muito, muito importante, que todas as experiências que nós vivemos, elas nos dão, a única bagagem que elas nos trazem é exatamente a perseverança, o nível de perseverança que temos que ter, de paciência, de esperança, porque de nada isso nos torna melhor. Eu sou melhor porque eu já passei, porque eu já ralei, porque isso, porque aquilo outro. Não entendo assim, mas eu me considero alguém
que não cheguei de paraquedas. Certo. Eu tive experiência que hoje geram convicções fortíssimas na minha vida e que me fazem, inclusive, refletir acerca dessas coisas. Por isso que eu digo, pessoas que nunca tiveram esse nível de dedicação, de experiência, querendo me dizer como é que eu devo fazer, como é que é o meu padrão, sendo que eles, na verdade, nunca experimentaram o que é estar visitando um discípulo de madrugada, sabendo o que é acordar com alguém te ligando, olha, meu filho está aqui precisando de oração, aqui quebrando tudo aqui em casa. E aí nós tivemos essa experiência, como eu falei, traz para nós nível de convicção e de fé. Me diz uma coisa, o que significa, por exemplo, Ministério de Unidade Profética? Como foi que nasceu essa visão, esse trabalho que você vem fazendo agora? Porque, de repente, é um alinhamento, né? Você lembra que antes o cara que era engenheiro? Sim. Agora tem engenheiro. Eu estava conversando com um empresário essa semana, ele diz, cara, quando eu me formei, eu era engenheiro de tudo. Agora, lá na minha empresa, ele é dono de uma construtora, eu tenho engenheiro elétrico, engenheiro hidráulico, engenheiro, tá entendendo? Ambiental, que tem que fazer, né, aquele lance das fossas da reutilização do... Pô, o cara, entendeu? Então, dentro da teologia também acabou abrindo esse espaço, né? Dentro da teologia. Eu, por exemplo, sou muito voltado para a teologia contemporânea, né? Contextualizada, teologia de governo, né? De justiça social. Eu acredito nisso. Eu sou formado em teologia, que para mim é a mãe de todas as matérias, é a mãe de todos os estudos, porque tudo que você vai estudar, e eu estou terminando direito, você vai encontrar os princípios no legislador Moisés. Você vai encontrar os princípios na grande nação que foi Roma. Então, tudo, querendo ou não, tem um princípio na teologia, porque a teologia foi armando, construindo esta base, fazendo o extrato para que todas as outras culturas e matérias pudessem ser aplicadas. Qual é a teologia que você defende? Então, na minha época de seminário, era um pouco mais fácil a gente fazer essa divisão. Tinha o tradicional, né, que são as igrejas consideradas batista, presbiterianas, congregacionais, enfim. E aí tínhamos as pentecostais, né, ali Deus e Amor, Assembleia de Deus, enfim, e os neopentecostais. Só que, por exemplo, eu considero a minha igreja uma igreja neopentecostal. Porém, naquela época eu jamais consideraria, porque uma linha da igreja neopentecostal está longe de ser aquilo que eu acredito como correto. Né? Tipo, desvirtuando a pessoa de Jesus Cristo, é uma das características da igreja neopentecostal. A pessoa de Jesus Cristo para um objeto. Certo. Então aí eu olho para aquela situação, não, isso eu não sou. Mas aí a gente vê que também a gente não se enquadra nem no tradicional e nem no pentecostal. Então que eu entendo que seja essa uma teologia contemporaneizada, né? Um neopentecostal, uma fragmentação do neopentecostal, né? Então é assim que eu estava até brincando outro dia, que um amigo meu foi na igreja, né? Um pastor amigo meu esteve comigo na igreja, e ele disse, agora eu entendi, você faz parte dessa nova turma aí, da Parede Preta, né? Igreja da Parede Preta. Na verdade, não tem misticismo nenhum nisso, é algo completamente tecnológico, né? Por questões de luzes, enfim, e de atenção, de neuro, né? A atenção voltada para a ausência de cor, quem está ali, né, que tem algo de cor diferente, com certeza vai chamar a atenção, né, para a ausência de cor que está atrás de nós, que é a parede preta, então não tem nada místico nisso, mas eu considero a nossa igreja, uma fragmentação de uma igreja neopentecostal, considerando alguns princípios, né, valores que nós vivemos que se enquadram nesse... Pois aí esses valores que você fala, você está falando, pelo menos é o que diz, eu sou muito ligado na etimologia das palavras, é o que diz o nome do seu ministério, que é unidade,
né? Então, você trabalha a unidade como um conjunto, como um todo, né? Você tem unidade, tem discipulado, porque o discipulado traz esse processo de unidade, né? Para gerar por exemplo, a segunda frase ou a terceira frase do nome da sua instituição, a qual eu não digo o nome da sua instituição, eu digo a instituição que Deus escolheu para você servir. Eu gostei de falar isso. Eu não gosto de usar a palavra a minha igreja, né? Correto. A minha paróquia. Então, muito bem. A outra é a profética. Né? Por que a profética? Aí eu vou linkar novamente nessa tênua linha que tem dessa coisa do Espírito Santo neotestamentário, em que parte da Igreja Reformada diz que ela hoje não está, aliás, tradicional, ela não está continuada em nosso tempo, né? E a parte de que acredita-se que é profética, porque cada um é um profeta, ou da sua casa, da sua família, da sociedade e tal. Como é que é isso? Então, se tratando de valores, eu acredito que, independente das linhas teológicas que nós defendemos, existem princípios, valores que são inegociáveis e verdades que são inegociáveis. Correto. Como, por exemplo, a questão do profeta deste tempo, né? Não podemos afirmar que existe nesse tempo, né, biblicamente falando, profetas de ofício, né? Mas o espírito da profecia está aí. Correto. Então, quando Deus me chamou e chamou a pastora Alessandra, eu mando um beijo, inclusive, para ela, e muito carinhoso. Beijo, meu amor. Para as minhas filhas também, Emanuele e Giovana. Eu as vi, depois a gente fala isso, eu as vi bailando, dançando, num evento que nós vamos falar daqui a pouquinho. Ainda tem aí uns 16 minutos, dá para a gente falar ainda disso. Então, assim, quando Deus nos chamou, a mim e a Alessandra, para esse trabalho, que é o Ministério Unidade Profética, Deus ardeu em nossos corações algumas palavras. Tem algo que define a nossa igreja como visão, que somos pessoas que andam de joelhos, que não toleram espíritos contrários, que olham para pessoas e veem pessoas. Né? E Deus, o que ardeu muito em nossos corações foi o resgate de uma essência, que infelizmente eu falo isso com tristeza, né? A igreja do Senhor, e quando eu falo a igreja do Senhor, eu deixo a igreja organização de lado e falo da igreja organismo, da igreja como corpo de Cristo, tem se distanciado de uma essência de evangelho que vivia a igreja primitiva. Então, a gente veio numa ideia, dizer que alcançamos já esse ápice, com certeza estamos buscando viver, resgatar essa essência, mas é de fato o que tem nos dado norte, nos dado direção, é viver esse resgate, né, dessa essência. Então, o espírito da profecia nós podemos ver, né, nesse período neotestamentário, nós podemos ver ali as filhas de Ágapo, por exemplo, né, esse espírito da profecia vivo. Né? Então, entendo essa necessidade. Qual era o papel do profeta de ofício? Apontar o caminho de volta para Deus. Então, como você mesmo disse, aonde eu estiver, eu preciso, né, resgatar essa essência da voz profética. Então, eu fico até arrepiado de falar disso. Então, a gente vai se vendo o Deus que intervém na história. Né? E ele diz, eu vou intervir através do Bio. Eu vou intervir através do fulano. Uau. Quer dizer, ninguém pode chegar e dizer, eu sou dono desse dom, esse é meu, mas ninguém o possui, mais ninguém o tem, mais ninguém pode... Está entendendo? Porque aí seria um processo de egoísmo, que no cristianismo não é ensinado. Né? Que no cristianismo, o verdadeiro cristianismo, o genuíno cristianismo não é ensinado. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo. É um amor horizontal e um amor, vertical e um amor horizontal. Né? Vem do ágape, que é o amor de Deus para comigo, e vai para o amor filial, que é o amor para com o próximo. Né? Então, eu entendo que nessa perspectiva, é uma igreja difícil de se viver hoje. Sim.
né? Por se multiplicar a iniquidade, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão, vírgula, de quase todos. Então, a humanidade está aí sendo impregnada dessa ideia humanista, né, de que eu sou superior, de que eu posso chegar à Lua, eu posso ir a Marte, eu posso criar estrelas, eu posso fazer máquinas tão inteligentes quanto o homem, né? E aí querem fazer tudo isso para que nós nos tornemos servos deles, né? O autor de Romanos 1, São Paulo, o apóstolo, disse que são inventores do mal, no final do capítulo. Né? Eles criam uma ideia de que, ao criar, eles são os criadores. E abandonam o grande Criador e, por conta disso, eles se apegam ao que eles criam. Então, nós não somos dono desse dom, é isso? Com certeza. Eu acredito que a coisificação das pessoas é o que mais nós temos sofrido enquanto igreja deste tempo, né, deste século. Né? Olhar para as pessoas e ver objetos e não ver pessoas. Logo, se são objetos, eu posso movê-los. Eu movo para cá, eu movo. Né? Por isso, então, essa grande reclamação da sociedade que não conhece esses pastores, líderes eclesiásticos manipuladores, que dá a impressão de que todas as instituições são assim, que dá a impressão de que todos vivem assim, ou que todos são assim. Eu inclusive, quero chamar a atenção para algo muito sério em relação a isso. Um dia eu ouvi de alguém, né, um amigo meu, eu tenho alguns amigos que pensam diferente de mim, eu acho que isso é muito importante, você ter pessoas que divergem, né, das suas opiniões, porque aí você te leva a pensar, te leva a refletir. E essa pessoa me disse assim, olha, Bill, eu vejo a igreja deste século como uma instituição falida. E ele me enumerou uma série de situações que, se essa fosse uma realidade geral, de fato a igreja estava falida nesse tempo. Porém, aí eu mostrei para ele uma outra face, que talvez seja aquilo que a gente entende ser considerados pequenos. Quando eu digo considerados pequenos, é aqueles que não têm a mesma expressão e que não se pode mostrar um outro lado. Não se pode mostrar, olha, existe uma essência. Isso, assim, é a semente, tá longe, são os minúsculos. Está longe de nos tornar melhor. Ontem, inclusive, abrindo um parêntese aqui, ontem um discípulo me convidou, pastor, vamos no monte, ele está fazendo um propósito de oração e tudo, algo pessoal da vida dele. Ele me convidou para ir com ele. Aí eu digo, ok, vamos lá. Rapaz, uma dificuldade para subir o negócio do monte ali na Avenida das Flores e tal. E eu fui lá e aí eu tive um momento especial com Deus e eu fiz questão de abrir ali uma live. E eu comecei a dissertar de que aquilo que nós estávamos fazendo ali não nos torna melhor do que ninguém. Entendi. Porque eu já ouvi muitas pessoas dizendo, olha, estamos aqui orando enquanto os muitos estão dormindo, nós estamos aqui buscando a Deus. Eu disse, olha, pelo contrário, eu acho que quanto mais a gente busca a Deus, eu digo, olha, vi aqui, por que aqui no monte? Por que não lá em casa? Eu entendo, e nós fazemos muito isso, quando a gente chama alguém para sair na igreja, lá do lugar dele, para vir aqui na frente, por que lá no lugar dele ele não receberia? Porque, na verdade, a zona de conforto, às vezes, não nos deixa. Então, sair de casa para ir no monte, para ir num campo, para ir seja lá onde for, já traz uma ideia de que estamos buscando algo diferente. Claro. E eu costumo dizer que só tem algo diferente quem faz algo diferente. Então, se eu quero ter algo que eu nunca tive, eu preciso fazer algo que eu nunca fiz. Então, eu digo, olha, mas isso aqui não me torna melhor. Eu sou o homem do monte, você que ora lá na tua cama, tu é menor. Não é nada disso. Você é o homem do lençol. Você é o homem do lençol e eu do monte. Mas assim, uma dificuldade que eu cheguei lá meio palmo de língua. Eu imagino. Fora. Eu fui no monte lá em Jericoacoara. Cara, mas eu tive uma experiência notável também, porque foi algo incrível. De um lado o mar, de outro lado a pequena cidade de Jericoacoara, que Jericoacoara é o seguinte, a cidade das pessoas comuns lá, locais, do vilarejo, que servem
os ricos das empresas. Sim. Então, as pousadas, as lojas e tal, por aquilo que pareça, não são de brasileiros, são de austríacos, italianos e tal, está entendendo? Mas aquela vila não quer perder aquele povo. Então, é de onde sai o sustento. Mas aonde eu quero chegar é a beleza que aquilo traz, a dependência que eles têm daquelas pessoas. E eu, no meio deles, não sei geograficamente se eu estava no meio ou não, mas eu olhando para Deus e vendo quão pequeno nós somos e a dependência que nós temos dele. Jó diz que nós somos como um verme, um germe da terra, não é verdade? É verdade. Nós estamos chegando quase no finalzinho do programa, nós vamos se despedir agora. Nosso tempo passou rápido, né? Uma hora assim passa rápido. Mas deixa eu lhe falar uma coisa, presta atenção, uma coisa que é importante antes do Bill falar. Vocês fizeram um agrupamento de ideias de fazer uma ressurreição, um renascimento, uma nova expressão de um movimento chamado G12. O que significa, por favor? Então, o G12... né? Porque eu vi que aconteceu em todo o Brasil, simultaneamente ou quase simultaneamente. Exatamente. Manaus teve uma experiência em 99, com uma visão, um resgate de uma essência. O pastor César Castellanos, que é o mentor desta visão, ele fala sobre isso, que não existe nada novo na visão, mas o resgate de uma essência, né, de um evangelho genuíno vivido pelos primeiros cristãos, né, cristão do primeiro século. E Manaus teve uma experiência, um boom de crescimento, né, a partir ali da virada do século, nós vimos um boom de crescimento nas igrejas no Brasil, em Manaus e em vários países do mundo, considerando, né, essa estratégia chamada G12, que é uma estratégia de células, de grupos pequenos, né, de encontros, enfim. E nós vivemos uma experiência tremenda, pelo menos até ali o ano de 2006, mais ou menos, até que o G12, na essência, ele meio que perdeu, né, esta essência, e então Manaus passou a não ter mais essa experiência, o Brasil ficou muito limitado, e de alguns anos para cá vem tomando uma proporção esse resgate, né? E nesse ano o pastor César Castellanos, que é pastor da MCI em Bogotá, na Colômbia, ele decidiu por fazer 6 convenções, 5 além da que teve aqui em Manaus, né? 6 convenções no Brasil, e nós tivemos, resgatando essa essência vivida ali nesses anos de 99 até 2006, nós tivemos então a experiência maravilhosa de ter aqui discípulos diretos do pastor César ministrando para nós em 3 dias ali no Estúdio 5, e foi algo que marcou poderosamente, né, a nossa cidade, a ambiência da nossa cidade, porque entendemos que estamos vivendo um tempo de grandes colheitas, e foi exatamente este o tema que nós vivenciamos nessa convenção. Então, assim, hoje temos visto nas conversas com discípulos, com amigos da igreja, nós temos visto o quanto foi marcante esse evento, não só para nossas vidas, né, ministerialmente falando ou eclesiasticamente falando, mas para a nossa cidade de Manaus isso trouxe um efeito. Quem representa essa visão, vamos colocar aqui no Brasil, no Amazonas, no Brasil, na região norte? É a filha do pastor César Castellano e o genro, né, que é o pastor Eliemes Proença e pastora Johanna Proença Castellanos. E no norte está o pastor Roberval Alves, que é pastor da Missão Global da Fé. Tá, me diga uma coisa. Por que em algum momento vocês pediram perdão do apóstolo como igreja, como cristãos de Manaus em relação a essa visão?
Já estamos encerrando, já estamos encerrando. Então. O diretor já está pedindo para encerrar, vamos encerrar. Certo, mas eu posso ainda responder? Não, pode, é claro, nós temos que finalizar. Certo, né? Mas assim... É porque o programa termina um, começa outro e tudo, e a gente já temos que encerrar, mas a gente vamos encerrar essa ideia e fazer as nossas considerações finais, certo. É importante. Então, assim, eu vou buscar simplificar, certo. Utilizando uma raça de cachorro, certo. Por exemplo, que nós vemos ele perdendo o seu valor, considerando as misturas. Então, imagine aqui um cão, né, um cachorro, correto. Pedigree, né, o valor que ele tem, e, de repente, começa a mistura com outras raças, daqui a pouco as pessoas têm dificuldade até de adotar, quanto mais pagar por o preço de um cão que valia, sei lá, 3, 4, 5 mil reais, você pagar nada por ele por conta das misturas. Então, eu acredito que nós, no Brasil, principalmente em Manaus, trouxemos uma deturpação nessa essência do que é a visão G12, e quando se fala em G12, existem pessoas que criam uma espécie de ojeriza, né, para isso, considerando essas máculas, essas misturas que acabaram transformando aí, né, em algo muito ruim, muito longe de ser aquilo que era a proposta inicial do G12. Então, Manaus, principalmente, precisou, né, pedir perdão ao pastor César por aqueles, né, que, de alguma maneira, deturparam a essência dessa visão. Então, foi esse o nosso pedido de perdão ali para viver um novo tempo. Suas considerações finais, querido? Eu estou muito feliz, né? Quero poder voltar aqui, claro, outras vezes para a gente conversar. Traga o César Castelhano. Uau, vai ser vamos trazer. Creio que ano que vem o pastor César vai estar conosco na convenção. E muito obrigado por poder estar aqui com você. Tenho conhecido você longe aqui das câmeras, e você representa exatamente isso que nós estamos aqui vendo, né? Um carinho muito especial, muito bom ter conhecido você e participar desse programa. Quero dizer, olá mundo, nós estamos aqui. Muito obrigado. Eu quero agradecer a você. Quero agradecer a você pelo seu carinho, pela sua audiência, por estar conosco até esse momento e por ter conhecido um pouquinho mais desse publicitário, deste homem, da música, das cifras musicais e também do pastoreio cristão, né? O reverendo que está aí à frente, o reverendo Bill, que está à frente de vários trabalhos, né? No podcast de hoje nós discutimos isso, a importância das igrejas cristãs para o mundo, né? Principalmente destacando seu papel fundamental na promoção de valores éticos, do apoio comunitário que eles fazem e também as ações sociais que transformam vida e, principalmente, fortalece o tecido social do mundo. O mundo só é melhor porque eles existem e ao existir, eles trazem sal e eles não deixam apodrecer esta sociedade que, tristemente, ainda precisa, em algumas áreas, serem saradas ou serem, pelo menos, preservadas no seu princípio original dado pelo Eterno. Muito obrigado pelo seu carinho e não esqueça, nós estamos todos juntos porque nós sempre estamos gritando para todos: Olá, mundo!